Você recentemente foi promovido a alguma das funções dentro da gestão da manutenção? Seja supervisor de manutenção, coordenador, líder, gerente de manutenção? Se sim, esse vídeo reúne para você 10 dicas valiosas para novos gestores de manutenção. Conheça a equipe de manutenção. É importante que você conheça todos os técnicos de manutenção dentro das áreas de competência. E quando a gente fala competência, eu estou falando de conhecimento, habilidade e atitude. Uma vez que você conhece todas as competências de cada membro da equipe, fica muito mais fácil de você definir onde você vai alocar cada esforço da sua mão de obra. Além de, quando eu falo conheça a sua equipe, conheça os técnicos de manutenção, não estou falando apenas no sentido de competência, estou falando no sentido de cada pessoa. Entenda o perfil comportamental de cada membro do seu time. Como que essa pessoa se comporta sob pressão, como que essa pessoa se comporta em determinados momentos que tem que trabalhar em equipe, por exemplo. Então, o principal ponto que você tem que fazer nesse início é conhecer a sua equipe de manutenção no detalhe. Conheça os equipamentos e os processos a qual você vai gerenciar a manutenção. Um erro muito comum, principalmente para novos gestores, é focar muito no trabalho de escritório e não ir para campo. Eu gosto de deixar uma regra clara que você tem que dedicar 70% do seu tempo em campo e, em média, 30% do seu tempo em trabalhos de escritório. Então, nesse primeiro momento, foque em conhecer os equipamentos, os ativos que estão em volta ali do seu processo e qual que é a função de cada ativo, principalmente se você está chegando agora na empresa e não conhece como de fato esses processos funcionam. Então, dedique boa parte do seu tempo em conhecer a sua equipe e também, em paralelo, conhecer os equipamentos e os ativos a qual você é responsável pela manutenção. Uma vez que você já conhece cada colaborador da sua equipe e também os equipamentos do seu processo, agora você pode falar sobre metas. Então, o terceiro ponto é: defina metas claras. Um erro muito comum que novos gestores de manutenção cometem é definir metas antes de conhecer a capacidade real de entrega da equipe e também conhecer a situação física dos ativos. Então, quando nós falamos de definir metas claras, existe uma metodologia já bem difundida que é a metodologia SMART. O que é a metodologia SMART? Toda meta tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e baseada no tempo. Então, quando você começa a conhecer de fato a capacidade real de entrega da sua equipe e qual que é o estado, a condição física dos seus ativos, você já pode pensar em metas de backlog, por exemplo, metas de custo, metas de apropriação de horas e assim por diante. A quarta dica é: aprenda a priorizar serviços de manutenção. Um erro clássico que nós encontramos dentro de novos gestores de manutenção é não saber ou fazer de uma forma errada a priorização de atividades de manutenção. Boa parte do dia a dia de um gestor de manutenção está na sua capacidade de priorização. Priorização principalmente de recursos. Então, quando a gente está falando de priorização de atividades de manutenção, o gestor de manutenção tem que tomar decisões rápidas, tecnicamente fundadas, para saber se, por exemplo, ele faz uma manutenção corretiva emergencial que surgiu de última hora, ou ele mantém um planejado e vai fazer uma manutenção preventiva que já estava planejada e programada há algum tempo. Uma das ferramentas mais utilizadas na área de priorização de atividades é a matriz Haim. A matriz Haim, ela vem da metodologia RBM, Risk Based Maintenance, que foi bastante difundida na década de 80, dentro principalmente da área de petróleo e gás. Então, a manutenção baseada no risco através da matriz Haim vai elencar e priorizar as atividades de manutenção conforme dois critérios. Primeiro, a criticidade do ativo e segundo, o tipo de serviço que esse ativo vai sofrer. Uma vez que eu analiso a criticidade do ativo e o tipo de serviço que esse ativo vai passar, eu consigo obter uma nota que vai de 1 a 30, onde quem tem a maior nota terá maior prioridade na execução do serviço e quem tem a menor nota, obviamente, vai ter a menor prioridade. Então, o gestor de manutenção ele tem que entender sobre a matriz Haim. Aqui no vídeo eu vou deixar um link para você acessar um outro vídeo e aprender como é que se constrói a matriz Haim na prática. A quinta dica é: faça um bom plano de manutenção. Você deve até pensar, Jonathan, mas na minha empresa já tem um plano de manutenção. Então, revise esse plano de manutenção. Um erro muito comum que nós observamos é que
O plano de manutenção, em algumas empresas, ele é tratado como um documento estático. Mas não, o plano de manutenção é um documento vivo quando a gente está falando de ativos industriais. Por quê? Porque o contexto operacional desses ativos pode mudar. O contexto operacional é dinâmico. Logo, o plano de manutenção dos ativos industriais tende também a ser dinâmico. Então, a cada 2, 3, 4 anos no máximo, é bom você revisar esses planos de manutenção e entender se aquele plano de manutenção que você tem hoje consegue, de fato, te levar aos objetivos que você vem planejando em relação à disponibilidade, confiabilidade, custo de manutenção para os próximos anos. Às vezes você tem uma meta de disponibilidade e confiabilidade, por exemplo, mas o plano de manutenção que você tem hoje não vai ser capaz de te entregar essa disponibilidade, essa confiabilidade dos seus ativos no futuro. A mesma coisa em relação aos custos de manutenção. Talvez as estratégias de manutenção que estão elencadas no plano de manutenção que você tem hoje não estão condizentes com as expectativas de orçamento de manutenção que você tenha para o próximo ano, para os próximos 2 anos e assim por diante. Então, é importantíssimo que você ou faça um plano de manutenção do zero, considerando as estratégias de manutenção que vão te entregar essas metas de disponibilidade, confiabilidade, custo e assim por diante, ou que você revise o plano já existente. Utilize ferramentas de gestão ao seu favor. Não basta só você entender sobre metodologias de gestão, como por exemplo o método PDCA, que apesar de ser uma metodologia simples, já resolve 80%, talvez 90% dos seus problemas. Mas vá atrás de tecnologias, ferramentas que podem te ajudar nessa empreitada. Obviamente, quando a gente está falando da área de gestão de manutenção, ter um bom sistema, ter um bom software para gestão da manutenção, um CMMS, é fundamental para que você consiga planejar as atividades de manutenção da forma correta, programar essas atividades de manutenção de uma forma assertiva, ter bons indicadores de manutenção, documentar essas ações de uma maneira rápida, fácil, fluida e você conseguir montar ali o que talvez seja mais importante para um gestor de manutenção, que é o histórico. Um histórico de falhas, um histórico sobre os tempos utilizados na manutenção, tempo de máquina parada, tempo de atendimento, lead time, tempo de aquisição de peças de reposição. Então, quanto mais histórico você tiver, mais projeções confiáveis você consegue ter. Então, vá atrás de boas ferramentas tecnológicas para te ajudar nessa sua missão de gerenciar um setor de manutenção. Treine e capacite a sua equipe de manutenção. Uma vez que você já fez um plano de manutenção ou revisou o plano de manutenção existente, você agora já tem condições de entender de fato quais são as competências que cada membro da sua equipe tem que ter. Como eu disse no primeiro item, as competências elas são divididas em conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento, eu costumo dizer que o conhecimento você compra, no sentido de que conhecimento você pode entregar para a sua equipe através de um treinamento, contratação de um curso, contratação de um treinamento, um livro, um artigo. Então, o conhecimento talvez seja a parte mais fácil de obtenção desse tripé. A próxima parte é a habilidade, que já começa a ficar um pouco mais difícil. A habilidade é você treinar a sua equipe logo após a aquisição do conhecimento. Então essa equipe passou por um treinamento, agora na prática a habilidade da sua equipe vem sendo desenvolvida e requer acompanhamento, requer monitoramento de perto para você de fato saber se cada membro da sua equipe está tendo esse nível de habilidade sendo melhorado dia após dia. E o terceiro ponto, com certeza o mais difícil, atitude. Então, cada membro da sua equipe tem um perfil comportamental que pode facilitar ou dificultar a aquisição do conhecimento ou o desenvolvimento da habilidade. Então, você tem que olhar para cada membro da sua equipe e entender quais são as necessidades de capacitação que cada membro ou a sua equipe como um todo precisa para se adequar à execução das atividades do plano de manutenção e entregar essas metas propostas. Comunique-se com outras áreas. Um erro muito comum que nós encontramos em novos gestores de manutenção é não se comunicar de uma forma efetiva com seus pares de outras áreas, como por exemplo, gestores de produção, operação, gestores da área de suprimentos, segurança, qualidade. Quanto mais você se comunica de uma forma fluida e efetiva com os seus pares de outras áreas, mais fácil fica a aplicação das suas funções, o desenvolvimento das suas funções no dia a dia e principalmente a comunicação sobre as suas necessidades para esses seus pares também durante o seu dia a dia.
Então, por exemplo, se você precisa parar uma máquina em um determinado dia, ao invés de tratar isso logo por e-mail, mandar um e-mail e ficar tentando negociar essa parada de produção com o gestor da produção, por exemplo, chega nele, senta e conversa, fala, fulano, eu preciso parar minha máquina para fazer manutenção um dia tal por conta disso, disso, disso. O que você acha? Pede a contribuição, se comunique mais, se comunique melhor. Faça essas pessoas entenderem como que elas podem te ajudar e também deixe claro como que você pode ajudar essas pessoas no dia a dia. Tenha uma boa carteira de indicadores de manutenção. Se nós formos fazer uma pesquisa nas principais literaturas sobre gestão da manutenção, nós encontraremos mais de 100 indicadores de manutenção à nossa disposição. Eu não preciso usar 100 indicadores de manutenção para gerenciar um setor de manutenção. Nós precisamos ali talvez de 20 a 30 indicadores, vai depender do processo, mas com foco em 3 partes principais da área de manutenção: pessoas, processos e ativos. Então eu tenho que ter indicadores que me mostram a performance da minha mão de obra, a performance do meu processo e principalmente sobre a saúde e performance dos meus ativos. Uma vez que eu tenho uma boa carteira de indicadores de manutenção, eu consigo ter bons registros para comparação de antes e depois. Eu consigo de fato entender onde que estão as minhas principais forças e onde estão as minhas principais fraquezas, onde estão as minhas principais ameaças e as minhas principais oportunidades. E a partir daí eu consigo construir um plano de trabalho futuro que vai manter esse ciclo de melhoria contínua funcionando. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando chega num posto novo de trabalho enquanto gestor de manutenção, seja em uma empresa que você já trabalha ou numa nova empresa, é olhar para a carteira de indicadores existente e entender se aqueles indicadores que estão ali de fato estão te entregando a informação que você precisa no momento em que você precisa para a tomada de decisão, ou se você vai ter que implantar esses indicadores. Aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para você, onde nós falamos sobre os principais indicadores de manutenção e como que você monta uma boa carteira enxuta de indicadores de manutenção. Esteja aberto a mudanças. Um outro erro comum que nós observamos é que quando alguém assume um cargo novo, principalmente de gestão, essa pessoa naturalmente quer mostrar serviço, quer mostrar trabalho. Então essa pessoa vai atrás de cursos, começa a se desenvolver através de leitura de novos livros, assistir vídeos como esse, e ela acaba montando na cabeça dela um cenário real, um cenário ideal que beira a perfeição, mas a gente sabe que a perfeição não existe. Então esteja aberto a mudanças, não só quando o assunto é o conhecimento técnico, mas principalmente quanto às questões que acontecem no dia a dia que podem te tirar um pouquinho da rota, te tirar um pouquinho daquilo que você tinha planejado como se fosse a situação ideal, mas que não é a situação real. Lembra que eu comecei as primeiras dicas falando para você conhecer a sua equipe? Pois é, esteja aberto a mudanças, principalmente quando o assunto for a sua equipe. Você está chegando num ambiente novo, onde os colaboradores certamente estão ali há mais tempo e eles têm muito a te ensinar. Então, esteja aberto a mudanças, isso não vai comprometer em nada, talvez, a sua autoridade, entre aspas. A maioria dos gestores de manutenção tem muito medo de perder essa autoridade inicial, talvez dando um braço a torcer. A ideia não é essa, é você aprender com a sua equipe, você colaborar com a sua equipe e ter ali a construção a 4 mãos de um novo planejamento de trabalho que vocês possam seguir para alcançar aqueles objetivos. Então, para isso é ideal que você pegue essas informações com a sua equipe, mas também você forneça informações para a sua equipe para que todo mundo possa contribuir de alguma forma. Então essas foram as 10 dicas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Quase toda semana tem uma aula nova como essa daqui. Se você gostou desse vídeo, fala pra gente, deixa um like. É muito importante pra gente entender qual que é a sua opinião sobre os materiais que a gente posta aqui. Então eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá, um forte abraço.